Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Passado na Tela. Nosso objetivo é falar sempre sobre filmes, séries e como você vai aplicar isso na sua vida, né? Nesse período de quarentena que a gente está vivendo, né, quem não está trabalhando deveria estar estudando ou fazendo alguma coisa de útil dentro de casa, mas tudo bem. Nesse ponto a gente vai indicar uma série muito legal para vocês hoje. O nome da série é uma série original da Netflix, se chama A Vida e História de Madame C.J. Walker. Eu acredito que em inglês seja um pouquinho diferente como self-made. It's time to tell my story. A série tem muita coisa legal que acontece ali. Primeiro que é com uma atriz chamada Octavia Spencer. Essa mulher, ela pra mim, ela tá no nível assim, Johnny Depp, aquela coisa meio camaleão, ela pega uns personagens meio louco. Eu acho ela muito boa, né? Ela fez Histórias Cruzadas, Estrelas Além do Tempo. Tem um filme que eu vi um dia desse também, esse não vai entrar no canal porque é uma bosta, inclusive, não vejo. A Forma da Água também, acho que é com ela. Ela é a menina, a moça lá que limpa o chão junto com a mudinha lá, que fica mudinha, né? Lembra da mudinha? O filme, ele levanta questões sempre daquela coisa do passado presente, né? Daquela coisa do que, aconteceu há muito tempo atrás, não vai acontecer hoje. Vai sim, né? E depois a gente vai fazer outros tipos de filmes sobre a mesma temática. Qual é a temática? Questão negra, racismo e principalmente o ativismo ali que ele vai tratar. Tem outros filmes muito legais, como Infiltrado no Clã, que a gente vai ganhar um episódio aqui em breve, né? Porque é um filmaço esse, né? Green Book também, que é mais recente, da mesma época do Infiltrado no Clã, com uma temática também bem bacana, 12 anos de escravidão. Enfim, depois a gente vai voltar para falar deles, mas eu queria dizer que essa é a temática. E o bom é que esse filme tem exatamente esse corte de tempo. Qual é o corte de tempo? Nos Estados Unidos, pós-abolição, né? Então você teve todo aquele período de guerra, né? Aquela coisa do norte contra o sul, que isso você vai ver mais no 12 anos de escravidão. Mas o filme é bem bacana, porque a personagem dela, que eu esqueci o nome, se não me engano, esqueci o nome da mulher, óbvio, né? Sarah Budlow, se eu não me engano, que depois ela vai casar, no seu terceiro casamento, ela vai casar com, acho que é terceiro, com um cara chamado Charles Joseph Walker. Daí que vem o C.J. Walker, né? Maneiro. E Madame, por quê? Porque é a mulher. Ela é a primeira criança a nascer livre da família dela, né? Isso é uma história real, né? Então, esse é um conceito do filme que vocês já podem anotar, porque é básico de questão de prova, de Werger, nem seja o que for. E se você for seguir alguma carreira de ciências humanas, isso para estudar qualquer coisa relacionada principalmente aos Estados Unidos é primordial, que é o conceito de self-made man, ou, nesse caso, self-made woman, tanto que é o título da série em inglês. O que significa esse conceito de self-made? É o conceito de que você é responsável pelas suas ações e pelo seu triunfo ou sua queda, né, na carreira. Em muito poucas palavras e bem errada comparação, assim, errada não, mas distorcida, é um pouco da meritocracia, digamos assim, né, de como funcionaria esse conceito para os americanos. Mas isso é muito mais aprimorado do que isso, óbvio, é bem... Tô falando bem por cima, né? Então, assim, quem são as grandes aspirações dessa mulher durante a série? E ela cita isso e no final tem uma aparição muito curta desse personagem. Rockefeller, se você não sabe quem é, pesquisa, Google it. Se você já foi a Nova York, eu tenho certeza que você foi no lugarzinho chamado Rockefeller Center. E o outro é o Ford. Porra, Ford. Pra você falar quem foi o Ford, não, né? Inclusive, vai ganhar um episódio aqui, um outro filme recente, fica indicação para vocês já saberem do filme, né? Ford versus Ferrari, em breve, acabou de sair do cinema, acabou de chegar no Now, não tem no Netflix, mas é muito bacana, vale qualquer dinheiro que você colocar ali para ver, para alugar e tal, porque é bom. E se você gosta de corrida, você vai amar esse filme. Mas não, o filme não é dele, né? Agora, o que é o tema atual, né, do filme, voltando um pouquinho? A questão do racismo, óbvio, e do machismo. We live in a man's world. It's just not our place. I didn't come here to make sandwiches. I came here to do business. Não. Parece que é chuva no molhado, né? Vamos falar de novo aquela temática bobinha. Não. O filme é muito maneiro por causa disso, porque ele consegue abordar isso, cara, porra, no início dos anos, entendeu?
1900 lá, né? Tipo, 900 e alguma bolinha ali, alguma coisa do tipo, né? Não existia muito aquela sensação de movimento e de pertencimento. Os negros eram enforcados na rua, linchados pelos brancos, né? Bairros específicos, até o momento da série onde ela vai apresentar o Harlem, sendo criado como um lugar de cultura negra dentro de Nova York, no caso, né? Ela era muito da St. Louis ali, aquele local bem popular, né? Enfim, vamos falar agora sobre a personagem principal, né? A Sarah em si, comparando um pouco a vida pessoal com a vida real dela. Óbvio que a história é inspirada na vida dela, mas ela realmente foi uma mulher muito importante e na história dos Estados Unidos. Primeiramente, por ser uma milionária, ela foi a primeira milionária negra nos Estados Unidos depois da abolição. Comprou uma mansão gigante que aparece no final da série. Você pode botar no Google também, e no YouTube aqui tem vários vídeos sobre ela, principalmente sobre o empreendedorismo dela, né? Então ela era uma mulher absurdamente empreendedora. Ela tinha uma doença no cabelo, no couro cabeludo, na verdade, que eu sinceramente não sei o nome da doença, mas essa doença fazia com que os tufos do cabelo dela caíssem. When my hair started falling out, I'm going to help you. my hair grew back, and so did my confidence. Isso causava nela uma autoestima absurdamente baixa, né? Isso deu problema no casamento dela, isso deu problema na vida dela. E ela fazia serviços braçais, né? Na vida real, ela teve que terminar sua criação com a irmã e foi alfabetizada na escola dominical, e ela não tinha muito conhecimento acadêmico, digamos assim, só que ela tinha muita força de trabalho, muita força de vontade. Ela conheceu uma mulher chamada Annie Malone, que na série fica muito representada como uma mulher um pouco mais branca e por isso um pouco mais acima de todo mundo, né? E essa mulher tinha um produto capilar que fazia o tratamento dela de graça em troca dos serviços de lavadeira que ela prestava. Sell your product. I don't think sales is for you. E ela, com uma mega visão de negócio, começava a falar assim, não, mas eu posso estender isso aqui para uma maior comunidade negra se eu baixar um pouquinho o preço. O cabelo é uma coisa que mexe muito com a autoestima da mulher. E toda mulher quer se sentir bonita, quer se sentir mais participante, mais ativa, e não quer ficar se sentindo como um objeto, alguma coisa que apenas é desejada ou usada, né? E aí vem o pulo do gato da história dela, que é conseguir vender esse produto capilar para as mulheres, principalmente da comunidade negra. Sisters, let's talk about hair. They put us down, tell us we're ugly, make us feel ugly. Wonderful hair leads to wonderful opportunities. Mama, you sure on something. Depois ela vai inventar alguns tipos de tubo, que ela chama de hot tub, que é como se fosse um tipo uma chapinha, um negócio assim para poder fazer um alisamento, um penteado no cabelo diferente. O que vai ser mais famoso ainda lá nos anos 60, 70, quando vai vir o movimento todo do Black Power e tal, para poder manter aquele tipo de penteado. E ela vai fazer umas coisas assim originalíssimas. Ela vai começar a botar a cara dela no produto, por exemplo. Assim, não era uma questão de empoderamento sendo naquela época, né? Era uma questão de mostrar assim, cara, eu não vou precisar dessa Gibson Girl que eles falam, né? Que é aquele modelo de mulher americana, principalmente europeia, para poder vender um produto para uma comunidade diferente. Então essa foi a grande sacada dela, foi poder ver que ela podia expandir. E a questão do machismo estruturada era que as mulheres eram educadas, mesmo sendo negras ou pardas, ou seja, qual fosse a classificação, e elas não podiam participar do mercado. Elas tinham que ficar de fora, sobre as ordens do marido industrial. Então assim, Estados Unidos, industrialização. Se você quer ter algum tipo de sucesso, você tinha que, de alguma forma, manter o seu foco e o seu produto dentro de uma indústria e vender aquilo ao menor preço. Porra, Ford, pensa, era a moda da época você poder seguir dessa forma. Petróleo com Rockefeller ali e tal, fazendo aqueles negócios todos meio obscuros, mas estava fazendo. Então ela tenta fazer isso e aumentar a produção dela em tal nível que chegasse a ser industrial, onde ela consegue formar sua indústria, depois aumentar sua casa, e a série romantiza, bota aquelas coisas. Ela tem uma filha, essa filha é muito participante na vida dela, e
todos aqueles intempéries que vocês vão ver que acontece na série, tipo assim, pode ser romanceado? Pode, mas a gente sabe que é uma abordagem de machismo que pode existir. O racismo, como eu falei, enforcamento, linchamento, todo numa época pós fim da escravidão ainda. Então isso estava muito ancorado no comportamento americano, como ainda tá, né? Mas a gente deixa isso pro lado, né? A questão é que vocês podem usar essa série, devem usar essa série, principalmente para entender sobre questões de pós-abolição americana, né? Lincoln, aquele movimento todo, que também é um filmaço que vai ganhar aqui em breve um episódio também. A gente pode falar sobre as questões do machismo estrutural que ocasionam desse comportamento que ainda hoje existe, mas positivamente todo o movimento de Messias, falei besteira, mecenas, de todo o movimento mecenas que ela teve depois que ela ficou rica, foi voltado para a comunidade negra, foi para manter o império que ela realmente criou nas Américas e nas Europas. Nas Europas, idiota, na Europa, né? Principalmente com aquela movimentação de mercado. Ela foi investigada pelo FBI. Caralho, a mulher ficou rica do nada, a fruto de muito trabalho, e foi investigada pelo FBI porque naquelas vizinhanças nunca houve um negro, principalmente uma negra. E ela foi assim, e é até hoje inspiração para muita gente. Então se você for procurar qualquer coisa sobre ela, assim, você vai ver Michelle Obama citando ela, e a Oprah, e uma galera assim da comunidade, principalmente da comunidade negra, que ainda se baseia na luta que ela teve, porque depois que ela ficou rica, né, ela virou literalmente uma ativista, e não era um ativismo usurpador ou mercenário ou alguma coisa do tipo, era um ativista necessário para os Estados Unidos, agressivo, para os Estados Unidos, para um povo que mata um ser humano pela cor de pele. Porque como na própria série ela vai contar um caso ali, que isso não é um spoiler, mas ela vai contar um caso de que uma criança vai na sorveteria e a pessoa que estava acompanhando é enforcada, tá ligado? Então se você bota isso era comum, né? Isso era um absurdo. E ela faz esse tipo de doação e investimento para a bolsa de universidades negras e principalmente cultura afro em geral, né? Cultura negra lá nos Estados Unidos. Muito importante esse conceito industrial da época. Então se vocês verem qualquer questão que caia sobre esse processo de industrialização desse corte, principalmente ali dos anos 20, antes da crise, né? Teve uma crise gigante nesse período. É principalmente produzir pra caralho e vender pelo menor preço que você conseguir para ganhar aquele mercado. E ela fez isso com um produto simples, que depois ela vai ter um problema de patente, que ainda não existia naquela época, né? Para poder provar que o produto era dela, né? Mas ela vai ter uma concorrência bem legal. Essa questão da concorrência dela com a Anne Malone vai ser abordada muito como uma abordagem animalesca, e quando no fundo, ou inimiga, né? E no fundo não foi. Tanto que se você for pesquisar sobre outras self-made women, essa Anne Malone é bem cotada também na história americana para seguir. Então é isso, pessoal. O objetivo do vídeo é ter sempre questões comentadas quando acaba o vídeo, tá? Eu confesso que por hora não vai rolar, e se eu fosse esperar rolar, o vídeo não ia sair. Então eu peço desculpas, peço um imenso favor para que, se vocês tiverem questões dentro dessa temática abolicionista americana, não na questão da abolição, porque aí eu vou usar muito os outros dois filmes para abordar isso, mas essa questão pós-abolicionista, ou essa questão sobre a comunidade negra nos Estados Unidos nos anos 10, 30, 40, por ali, alguma temática dessa, vocês podem ter certeza que essa série vai te ajudar a ter uma interpretação muito maior. E se você é apenas uma pessoa curiosa, gosta de história, gosta de falar sobre movimentos sociais, é uma série incrível para você assistir. We gotta work harder. Be smarter. And dream big. Mas ela é uma grande fonte de inspiração, uma pessoa incrível de você conhecer a história dela, e particularmente eu não conhecia, né? E eu simplesmente adorei.
conhecer a história dela e quero que vocês tenham essa mesma experiência. Vejam, comentem, não esqueçam, se você chegou até agora, depois de ver pra caralho, de dar o like e de se inscrever no canal pra ter as próximas novidades, tá bom? Até mais e beijinhos. Tchau!